No vídeo anterior, retomei essa argumentação do ponto de vista contemporâneo de inspiração cartesiana. Esse tipo de ceticismo de inspiração cartesiana advoga contra as nossas crenças comuns em nome da hipótese cética. Trata-se de mostrar que, se temos conhecimento, é porque temos boa justificação. Mas se temos boa justificação, ela deve ser capaz de eliminar, de modo não arbitrário, as hipóteses céticas. Desse modo, o cético cartesiano lhe argumenta. Premissa 1. Se as nossas crenças estão justificadas, então você está justificado em eliminar uma hipótese cética. Premissa 2. Você não está justificado em eliminar uma hipótese cética, logo, a conclusão, as nossas crenças não estão justificadas. A primeira premissa do argumento, como diz Smith, é uma via de mão dupla. A segunda premissa do argumento parece seguir da noção de justificação. Se nós temos boa justificação, então ela deve ser capaz de eliminar hipóteses contrárias. A hipótese cética é uma hipótese que não consegue ser eliminada, e ela é uma hipótese contrária, logo não teríamos justificação boa o suficiente para o conhecimento. O filósofo G. E. Moore, em um texto chamado Prova de um Mundo Exterior, argumenta contra o ceticismo cartesiano. Ele diz, eu cito, posso apresentar agora um grande número de provas diferentes da existência das coisas fora de nós, cada uma das quais é uma prova perfeitamente rigorosa. Posso provar agora, por exemplo, que duas mãos humanas existem. Como? Levantando as minhas mãos e dizendo, enquanto faço um gesto com a mão direita, eis uma mão, e acrescentando, enquanto faço um gesto com a mão esquerda, eis outra mão. Moore diz que sua prova é perfeitamente rigorosa, mas ela é demasiado simples. No vídeo anterior, mostrei como seria um argumento desse tipo, ou seja, um argumento que defende o senso comum contra o ceticismo tem a seguinte forma. Primeira premissa, idêntica à do argumento cético. Se as nossas crenças estão justificadas, então você está justificado em eliminar uma hipótese cética. Segunda premissa, que é contrária à do argumento cético, você está justificado em eliminar uma hipótese cética. Logo, conclusão, as nossas crenças estão justificadas. O argumento do filósofo do senso comum e o argumento do cético são exatamente opostos. Todo o foco está em disputar a segunda premissa do argumento, ou seja, saber se você está ou não está justificado em eliminar uma hipótese cética. Afinal, nós estamos ou não estamos justificados a fazer isso, mas de modo não arbitrário. Esse é o ponto. Não basta simplesmente dizer, não gosto de uma hipótese cética, ou essa hipótese cética não é interessante. Não, nós precisamos fazer isso de modo não arbitrário, com argumentos. Note que ambos os argumentos, do cético e do filósofo do senso comum, são válidos, e, portanto, nós precisaríamos de um critério que conseguisse mostrar qual dos dois argumentos está correto. Porém, o filósofo do senso comum precisa apresentar boas razões em nome da segunda premissa. Afinal, o cético já nos apresentou as razões. Qual seja, que as hipóteses céticas elas não são nada arbitrárias. É perfeitamente plausível imaginar a hipótese de estarmos sonhando e, portanto, não conseguirmos distinguir as nossas experiências reais das experiências de um sonho. Além disso, as hipóteses céticas elas demandam algo que a nossa noção de justificação precisa exigir, que hipóteses contrárias sejam eliminadas. Agora, se o filósofo do senso comum só advoga em nome do senso comum, mas sem razões para isso, então tratar-se-ia de uma negação arbitrária do ceticismo. Mas se é assim, então o ceticismo está em vantagem. Isso porque, como diz Plínio Smith, invocar a suspensão de juízo e dizer que no fundo não há como escolher entre as duas premissas, pois faria que a aceitação de qualquer uma delas fosse arbitrária. Ou seja, o cético é como se estivesse jogando pela retranca. Um empate bastaria para que ele saia vitorioso. Ele não precisa apresentar mais razões positivas. Basta que a hipótese contrária não consiga ser eliminada para que o ceticismo se instaure. Do ponto de vista do filósofo do senso comum, ele busca defender que as nossas crenças ordinárias são mais fortes que as hipóteses céticas. Por isso, elas conseguiriam forçar a balança em direção à conclusão de que o conhecimento é possível. Ou seja, estaremos muito mais seguros de que existe um mundo externo, de que eu tenho mãos, que eu estou acordado agora, etc., do que estamos seguros em qualquer uma das hipóteses céticas.
Contudo, como pergunta Plínio Smith, por que poucos filósofos aderiram à proposta de Moore? Isso porque uma prova anticética exige algo mais do que, simplesmente, negar a premissa cética, dizendo que o cético não apresentou razões suficientes. E, além disso, reivindicar possuir o conhecimento tanto das crenças comuns quanto das proposições anticéticas. Isso é completamente arbitrário. Não basta simplesmente levantar uma mão e dizer eis uma mão, levantar outra mão e dizer eis outra mão, simplesmente afirmar essas coisas. As hipóteses céticas elas são bem fundamentadas, como nós tivemos a mostrar nos vídeos anteriores e nos módulos anteriores. A abordagem mooriana do senso comum parece somente oferecer um empate com o cético, e não uma vitória. Afinal, sua resposta ao ceticismo é simplesmente afirmar o oposto do que o cético afirma. Mas, enquanto o mooriano, filósofo do senso comum, não explicar por que o argumento cético é legítimo e então apresentar seu argumento anticético é legítimo e apresentar considerações teóricas, ele vai estar fadado ao fracasso. Porque, lembrem-se, basta um empate entre o cético e o filósofo do senso comum para que o ceticismo saia vitorioso. Além disso, tal abordagem do mooriano, filósofo do senso comum, parece cair uma petição de princípio. É dialeticamente, do ponto de vista da conversação, inapropriado citar uma questão disputada como razão. E a estratégia mooriana parece fazer exatamente isso, não levar em conta o argumento intuitivo levantado pelo cético, citando a razão em disputa como uma premissa de um raciocínio anticético. Isso é absurdo. Vejam só, o cético questiona nosso conhecimento sobre o mundo exterior. Como alguém pode usar uma instância, ou seja, itens desse conhecimento, para justificar o conhecimento do mundo exterior? O cético, legitimamente, não tem por que aceitar a premissa mooriana e também não tem por que aceitar a conclusão. Muito pelo contrário, o próprio Moore diz que não é capaz de provar a sua afirmação de que aqui está uma mão e ali está outra. Mas ainda assim, ele diz que possui indícios conclusivos de que não está sonhando e de que existem objetos externos, ou seja, que existe um mundo externo. Mas existem indícios conclusivos para proposições que não podemos provar? E nós dispomos de um conhecimento certo e seguro dessas proposições? Isso não parece ser o caso. Assim, Moore não nos apresenta motivos para crer na autocontradição e problema em si mesmo das afirmações céticas, das hipóteses céticas de que se está sonhando ou que não existe um mundo exterior. Não temos razão alguma para pensar que essas coisas não possam acontecer. Muito pelo contrário, o estado de sonho parece perfeitamente compatível com experiências e memórias. Assim, são fracos os argumentos de Moore em favor da certeza das proposições do senso comum. Além disso, o filósofo do senso comum pretende partir de crenças comuns que todos possuímos e que supostamente aceitamos que possuímos. Mas seria o caso de perguntar se essas crenças, por elas mesmas, são filosoficamente fortes. Lembre-se, quando começamos nos primeiros módulos do curso, a vantagem da filosofia é exatamente investigar crenças que todos possuímos de modo irrefletido. O ganho da investigação filosófica é o de analisar as razões teóricas de por que acreditamos naquilo que acreditamos. Desse modo, podemos dizer que boa parte das nossas crenças comuns, antes de um exame filosófico, elas são vagas e imprecisas. E é exatamente pelo processo da investigação filosófica, que tornamos as nossas crenças comuns mais precisas e refinadas. Assim, quando o cético questiona se temos justificação para acreditar naquilo que acreditamos, ele não está fazendo nada de mais do que questionar se nós possuímos razões teóricas para aquilo que acreditamos. E não basta simplesmente apresentarmos um hábito contra o cético ou simplesmente batermos o pé e dizermos que ele está errado. Precisamos apresentar razões. Precisamos atacar os argumentos do cético. Hábitos podem nos garantir coisas na vida prática, no sentido de nos garantir nós lidarmos com alguns problemas cotidianos, problemas que nos aparecem. Mas esse sentido prático é muito pouco quando estamos investigando a noção de justificação epistêmica. Afinal, sob o exame epistemológico, as crenças comuns elas acabam sendo controversas. E é exatamente essa controvérsia que o ceticismo põe em questão e que o filósofo do senso comum parece não querer lidar.
Nos últimos módulos do nosso curso, retomamos a principal questão que move toda a epistemologia, o que é o conhecimento. Assim, revisamos a noção de conhecimento proposicional, do mesmo modo como fizemos com as melhores caracterizações do ceticismo. Um dos pontos do nosso curso, inclusive, foi mostrar o quanto as perguntas filosóficas da epistemologia estão diretamente conectadas com o ceticismo. Em epistemologia, é importante lembrar sempre isso, que o ceticismo ele versa sempre sobre a noção de justificação. Essa é a noção epistemologicamente relevante. O ceticismo ele pode ser filosoficamente relevante em outras áreas, mas epistemologicamente o ceticismo relevante é sobre justificação. Apresentamos então, no módulo anterior e nesse, algumas respostas anticéticas. Nosso objetivo não foi de apresentar todos os argumentos possíveis contra o ceticismo. Há muitos outros na literatura, mas o de apresentar alguns dos que se encontram mais frequentemente na literatura filosófica. Buscamos também apresentar por que esses argumentos anticéticos são problemáticos. Ou seja, tentei instigar vocês a seguirem na investigação filosófica sobre o ceticismo. É muito interessante notar que o ceticismo ele dura tanto tempo quanto o tempo da filosofia. Ou seja, o ceticismo continua ainda sem respostas definitivas. Um dos motivos desse curso foi exatamente convidá-los a se embrenharem nessas investigações filosóficas acerca dessa questão tão tradicional e tão interessante da filosofia. Muito obrigado.